dia, bom dia. Meu nome é Rosana Souza, sou missionária da Palavra do Senhor e vim aqui hoje trazer uma mensagem diferente ao seu coração. Eu vim aqui te fazer uma pergunta. Você gostaria de aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Pois é, ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Corre para Jesus enquanto é tempo. Jesus está te chamando. Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida neste dia. Caro e querido e amado irmão em Cristo, irmãos e irmãs, hoje eu vim aqui fazer um apelo muito grande a todo aquele que gosta de evangelizar, que gosta de pregar, que gosta de falar sobre Jesus. Vamos proclamar a palavra de Deus por toda a terra. Vamos nos unir em oração nas suas casas, nas igrejas, nos templos, porque não é chegado, um tempo bom para o povo na terra. Hoje, nessa manhã, eu vi um cenário o qual eu não gostei de ver. Deus me mostrou um cenário caótico, um cenário muito triste, onde pessoas partiam como num grande apocalipse. Triste e desolador toda a cena que eu vi. E só tinha um lugar para a salvação daqueles que fugiam desse caos. Só na parte mais alta da montanha. Somente na parte mais alta onde se podia ver todo o caos. E eu não vou descrever todo o cenário, vou contar tudo o que aconteceu não. Porque quando Deus nos mostra algo, é para que todos nós venhamos definitivamente a entrar em oração. Porque, na verdade, o caos será causado pela fúria do inimigo na terra. A fúria do inimigo contra o povo, contra a obra-prima do Senhor, a obra-prima que Deus fez, que é o homem. Mas o que está acontecendo, meu amado, meu querido irmão em Cristo? Por que está acontecendo todo esse caos na terra? Eu não gosto de ser chamada de profeta do caos. Eu gostaria de vir aqui todos os dias trazendo uma mensagem de consolo, uma mensagem de alegria. Mas o meu chamado não é para trazer apenas autoajuda, para levantar pessoas dessa maneira. O meu chamado maior e principal é falar aquilo que Deus me determina que eu fale. Por isso eu vim aqui nessa manhã dizer para você, aceita Jesus enquanto é tempo, corre para Jesus, porque o tempo não é tempo de brincadeira, não são dias bons que virão sobre a terra. Nós precisamos nos arrependermos dos nossos pecados todos os dias e correr para Jesus. O que nós estamos esperando? O que você está esperando para correr para Jesus? Você não pode mais esperar. É triste, é desolador todo o cenário que está acontecendo por toda parte do mundo. Luxúria, prostituição, perdição. Ontem eu vi uma cena de uma cantora fazendo coisas assim desagradáveis aos olhos de Deus num palco. E a multidão aplaudindo, cenas pecaminosas. Vi também coisas absurdas no carnaval de Belo Horizonte. O prefeito tentando ajudar o povo, tentando ajudar a cidade contra essas doenças aí, o povo insistindo em pular carnaval. Há guerras por toda parte do mundo, pessoas morrendo e o povo preocupado em ir para a esbórnia, pular carnaval, praticar insanidades aos olhos de Deus. O que será desse povo? Deus está chamando para o arrependimento, eles estão correndo para o pecado. Há muitas maneiras no mundo de você viver bem e feliz, fugindo do pecado, da luxúria, da prostituição, da guerra, do ódio. Eu ouvi uma entrevista ontem de uma cantora muito querida chamada Exla, um podcast, onde ela falava que esse é o tempo em que mais as pessoas falam de amor, mas não praticam o verdadeiro amor. E eu concordo com ela em tudo que ela disse na entrevista.
Meu Deus, o que será de nós? O que será desse Brasil? O que será desse povo? O que será desse povo, dessa nação? Deus está cuidando, zelando, dando opções de vida boa, dando opções para que as pessoas venham se arrepender. Mas o que a pessoa quer, né? Na verdade, são as bênçãos que Deus pode oferecer. Ele não quer o Filho de Deus, ele quer as bênçãos. Ele corre para o carnaval, ele corre para a bebedeira, ele corre para a prostituição, para satisfazer as obras da carne, a lascívia. Então, o que acontece nesse mundo é permissão de Deus, sim. Deus está vendo. Eu quero indicar um livro para vocês que ainda não leram e não conhecem. É um livro, eu até tenho ele, e é um livro que eu acho que é muito importante, principalmente aqueles que fazem teologia, aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Esse livro, eu não posso dizer o autor, que eu não estou me lembrando neste momento, mas o título do livro é Nas Mãos de um Deus Irado. Eu gostaria muito que você lesse para que você compreendesse melhor todo o cenário que está acontecendo por toda parte do mundo. Gente, quando Billy Graham pregava, havia um avivamento muito grande, porque esse homem trazia uma mensagem do próprio Deus ao povo, e ainda assim o povo continuou na mesmice. Há muitos pregadores por toda parte do mundo em que Deus usa para falar conosco a verdade. Eu vou te dar um exemplo agora real, um exemplo que eu vivi essa semana. Muitas vezes o Senhor fala conosco. Falou comigo ao longo da semana, fala ao acordar, fala antes de dormir, ao longo da caminhada cotidiana. E tem coisas que a gente não conta para ninguém. Tem coisas que a gente acha que está pensando, mas na verdade é o Espírito Santo de Deus falando conosco. E aí você deixa para lá e você fica quietinha e não comenta com ninguém. E aí você vai ao culto. De repente você chega no culto, o pregador sobe no púlpito e começa a pregar e a falar tudo outra vez. Tudo que você achou que você estava pensando, mas que na verdade era Deus falando com você. Era o Espírito Santo de Deus falando com você. Mas aí ele manda de novo o pregador subir no púlpito e repetir tudo. O Espírito Santo começa a falar de novo. Porque você não ouviu da primeira vez, então ele vai repetir para você. E isso aconteceu comigo essa semana num culto. Eu assisti 2 cultos em sequência, onde Deus falou novamente tudo que havia me falado ao longo da semana. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero trazer como exemplo para você é que Deus está falando. Quem pensa que Deus está calado, não está não. Deus está falando, ele continua falando. Há igrejas onde as pessoas vão lá para entregar a mensagem do Senhor. E se você ainda não se deparou com essa situação, comece a observar. Deus está falando, ele continua falando, ele nunca deixou de falar. Ele nunca quis que nenhum ser se perca por causa do pecado. Ele quer que você se converta, ele quer que você se arrependa, ele quer que você seja salvo. Por isso ele continua falando. Ele continua falando comigo. Hoje, nessa manhã, Deus me mostrou um cenário de guerra, de devastação terrível. Terrível. Eu não vou contar detalhes porque é muito cruel o que o inimigo pretende fazer por toda parte do mundo. Então eu estou aqui para denunciar o inimigo. Ele quer matar uma quantidade muito grande de pessoas, muito grande, de homens, mulheres, crianças, adultos, adolescentes, no geral. Porque eu vi esse cenário e eu jamais teria coragem de vir a público falar de algo que eu não tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho um temor tão grande de pronunciar determinadas coisas, porque eu não tenho nem coragem de dizer, assim diz o Senhor, de tanto medo e temor que eu tenho de ferir o coração de Deus, de ferir o Espírito Santo. Eu jamais estaria aqui falando algo incerto. Por isso eu estou te chamando ao arrependimento. Corre para Jesus, saia dessas baladas, saia do carnaval, saia da prostituição, saia dessa roubalheira.
Para com isso, porque Deus está te chamando para que você viva, não para que você morra. Porque Deus, ele dá carta branca onde não há arrependimento, onde a pessoa não quer se converter. Então, ele deixa livre. Assim como a história de Jó. Se você quer entender, leia a Bíblia, leia o livro de Jó. Leia lá em Gênesis, onde fala sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Leia Êxodo. Leia Apocalipse, você vai entender tudo que eu estou falando. Eu estou lendo a Bíblia toda novamente. Eu estou lendo todo o Novo Testamento no plano de leitura. Num desafio que a minha pastora, a pastora Dani Linhares, lá na Getsemane, sede, ela deixou lá, esse desafio a todo aquele que quer ler novamente a Bíblia, deixou um plano de leitura do Novo Testamento. Eu estou fazendo, e Deus todos os dias está trazendo à minha vida grandes revelações. Eu vou ler aqui para vocês as revelações que Deus está me dando através da Bíblia, porque Ele não me deu só para mim, não. Seria egoísmo da minha parte esconder o que Deus está falando. Por isso eu estou aqui hoje, nessa mensagem longa, mais longa do que o normal, para pedir a você, pelo amor de Deus, corre para Jesus. O inimigo, ele pretende ceifar a sua vida. Ele pretende te levar. Corre para Jesus. Corre para Jesus. Vamos orar, meus amados irmãos. Vamos entrar em oração. Não só nos momentos de tribulação, mas todos os dias da nossa vida. Coloca aí o relógio de oração no seu celular. Eu sempre fiz relógio de oração. A minha filha tem 12 anos e tem relógio de oração. Ela tem 12 anos de idade. Então, desde quando eu venho de uma missão, ela tem relógio de oração, eu tenho relógio de oração, porque nós precisamos clamar a Deus todos os dias da nossa vida. Não é só de vez em quando, não. Não é só nos momentos de terror e guerra, não. Mas é sempre. O que é um relógio de oração diante de tantos problemas desse mundo? É algo extraordinário. Que Deus abençoe aí cada um de vocês que escutaram hoje essa mensagem. E eu estou falando com muita tristeza no meu coração pelo cenário que eu vi. Mas eu creio que através do poder da oração, Deus pode mudar esse cenário. Deus pode mudar esse cenário. Ele pode. Ele mudou a vida de Jó. Jó orou pelos seus amigos. Deus mudou todo o contexto da vida dele. E ele pode mudar, o contexto da nossa história. Deus mudou o destino de Ló por causa de Abraão, da intercessão de Abraão. Deus pode mudar a nossa nação ainda, pode. Mas não se deixe corromper pelos falsos ídolos, pelo pecado, por pessoas enganosas, por lobos em pele de cordeiro. Há muito lobo em pele de cordeiro. Você não pode se deixar ser enganada ou ser enganado. Se você deve, pague a sua dívida. Pague. Porque um crente não pode dizer que se arrependeu se ele não buscar conserto. Se você deve, pague. Porque o verdadeiro arrependimento é aquele que você não repete de novo tudo aquilo que você fez com naturalidade. Você tem que ser incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que ficar incomodado de ficar devendo pessoas, de ficar dando golpe, de ficar cobrando acima do valor normal. Gente, o crente ele tem que ser limpo, fiel, verdadeiro. O verdadeiro crente ele é fiel ao Senhor. Não é a homem, é ao Senhor, é a Jesus. Meu coração se entristece muito com situações assim, com pessoas que vão para a rede social pregar aquilo que não vivem. Eu fico muito triste com isso. Imagina, Jesus, eu sou a Rosana, eu não sou ninguém diante de Deus e de Jesus. Imagina a tristeza do Pai, que fez toda essa obra-prima chamada homem, de ver que você está ali falando de algo que você não vive. Você está pregando que você não vive. Você prega que não pode roubar, mas você não paga quem você deve. Você prega que não pode prostituir, mas você se prostitui. Você prega que não pode beber, mas você bebe escondido em casa. E acha que não tem nada a ver, e acha que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo isso que está acontecendo.
Então, eu não sou o profeta do caos. Eu sou serva do Senhor Jesus. E tudo que Deus me pedir para falar, eu vou falar. Eu não posso mais omitir e fingir que está tudo ótimo, porque não está tudo ótimo para ninguém. Não está bom como está. Não está bom e a coisa pode ficar pior se não houver mudança. A igreja precisa se levantar. A igreja do Senhor Jesus precisa se levantar como a verdadeira igreja, a igreja primitiva, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja onde os apóstolos foram para a morte sem titubear em prol do reino de Deus. A igreja não pode parar, a igreja precisa se levantar. Eu deixo aqui hoje essa mensagem e desculpem aí pelo tempo da mensagem, mas há coisas que não podem ficar para amanhã. Não pode, porque pode ser tarde demais. E eu não quero sujar as minhas mãos pelo leite derramado, pelo sangue derramado e jorrando por toda parte do mundo. Chorar pelo leite derramado é muito triste, a dor é muito maior. Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus. Fiquem com Deus.